Olá! Hoje a gente vai explorar um pouco os escritos de São Gaspar Bertone. Temos aqui uns excertos da compilação A Gramática de Padre Gaspar, Meditações Cotidianas, que foi organizada pelo Padre Inácio Bonetti. Olá, e esse título, né? Gramática? Pois é, chama atenção logo de cara. Não é sobre regras de português, obviamente. Não. É algo bem mais simbólico, eu diria. Exato. Então, o que seria essa gramática espiritual que atribuem ao Padre Gaspar? Que estilo é esse? Olha, acho que a nossa ideia aqui é justamente tentar entender o espírito por trás disso. Como esses ensinamentos, que vêm dos escritos, e, muito importante, do exemplo de vida dele. Do exemplo, claro. Como eles mostravam um caminho, sabe? Para a vida espiritual, para buscar a santidade. Parece que era um conceito bem vivo na comunidade dele. Sim, e a origem da expressão é muito curiosa, né? Pelo que consta, veio de um companheiro dele, o padre João Maria Marani. Ah, é? Como foi isso? Parece que quando alguém lá na comunidade dava uma escorregada, cometia alguma falha, ele dizia assim com delicadeza: "Meu querido, está lhe faltando a gramática de Padre Gaspar." Que interessante. Não era uma crítica dura, então? Não, parece que era mais um lembrete, né? De um padrão, de um jeito de ser. E aí tá o ponto central, eu acho. Não era um livro de regras, um manual. A gramática era o espírito dele, o estilo de vida do Bertone. Era um conjunto, assim, coerente de ensinamentos e principalmente de atitudes, de comportamentos que guiavam as pessoas. E o núcleo dessa gramática, o coração dela, era a conformação com a paixão de Cristo. Conformação com a paixão de Cristo. O que seria isso na prática? Bem, a ideia de unir as próprias dificuldades, o sofrimento pessoal, aos sofrimentos de Cristo na cruz, vendo isso não como algo puramente negativo, mas como um caminho de purificação, de união mais profunda com Deus. E parece que o próprio Bertone viveu isso muito intensamente, né? Tanto no corpo, com as doenças dele. Sim, ele sofreu bastante fisicamente. Quanto no espírito. Era algo vivido. Entendi. Então você não é um livro, mas um espírito, um jeito de viver. Como é que isso aparecia no dia a dia? Os textos falam muito da caridade fraterna, por exemplo. Sim, a caridade é fundamental nessa gramática. E como ele entendia essa caridade? Bertone dizia que a caridade cristã tinha que ser como a de Cristo, suave. Sabe, nas palavras, nas ações, benéfica, buscando sempre o bem do outro. E universal. Universal, sem exceções. Quem se ama? Porque para ele, a gente ama o próximo por causa de Deus, reconhecendo cada pessoa como criatura de Deus, imagem de Deus. Faz sentido. Então, se você começa a restringir, amo esse grupo, mas não aquele, para Bertone isso destruiria a própria caridade na raiz. Por isso ele insistia naquelas expressões mais gerais, né? Amai vossos irmãos, vosso próximo, como a gente vê no Evangelho e nos Apóstolos. E imagino que essa visão de caridade universal tem consequências bem práticas, né? Tipo, na hora de lidar com conflitos, com julgamentos. Com certeza. Lembra de ler nos textos aquela parte que cita o Evangelho sobre deixar a oferenda no altar para ir primeiro se reconciliar com o irmão. Isso se encaixa aí, né? Perfeitamente. Essa recusa em julgar o outro e a busca ativa pela reconciliação, isso é a gramática em ação. É a caridade se manifestando. E se a gente conecta isso com um quadro maior? Olha que interessante. Os escritos sugerem que viver segundo essa gramática é o que permite que os planos de Deus se realizem na vida da pessoa. Como assim? Tem uma citação do Bertone que é bem forte. Ele diz algo como: pouquíssimos são os que compreendem o que Deus faria deles se por eles não fosse impedido em seus desígnios. Nossa, é impactante mesmo. Quer dizer que a gente pode acabar atrapalhando a ação de Deus? É o que ele sugere. Talvez pela nossa falta de caridade, ou pela nossa dificuldade em aceitar o sofrimento como parte do caminho, ou por não nos alinharmos com esse estilo de Cristo. A gente acaba criando obstáculos. Entendi. E a gramática seria, então, um jeito de tirar esses obstáculos do caminho,
de facilitar as coisas para Deus, digamos assim. Exato. Seria como aprender a sintaxe da vida espiritual, né? Aquilo que facilita a comunicação, a colaboração com a graça divina. Não é ser passivo, atenção. Certo. É uma cooperação ativa, mas moldada pelo exemplo de Cristo, no amor, na aceitação das cruzes e numa abertura confiante à vontade de Deus. Aquela conformação com a paixão que falamos antes. Sim. E também é um jeito de tirar esses bloqueios internos para a ação de Deus. Fica claro que é um conceito bem rico e exigente também, né? Não é só seguir regrinhas. É uma mudança interna que se reflete em tudo. Pois é, resumindo bastante, né? A gramática de Padre Gaspar não é um código de leis, mas um convite. Um convite para cultivar um estilo espiritual, coeso, integrado. O foco é imitar Cristo, especialmente no amor dele, que se doa e na forma como ele abraçou o sofrimento. E ter essa abertura profunda para deixar Deus moldar a nossa vida do jeito dele. É menos sobre o que fazer e mais sobre como ser. Isso deixa a gente pensando, né? Se a gramática de Bertoni era esse estilo espiritual coerente dele, quais seriam os elementos-chave de uma gramática espiritual pessoal hoje em dia? Boa pergunta. Que princípios, que atitudes poderiam formar um guia interior consistente para a gente ter uma vida com mais sentido, sabe? Algo que vá além de simplesmente cumprir regras externas. Fica aí uma questão para a gente continuar explorando.